Vou pegar esse aqui que é mais curtinho. Não interessa se o gato é branco ou preto, o que importa é que ele mate o rato. Você conhece essa frase? Ela Não. foi usada por Deng Xiaoping, o líder que no fim dos anos 70 deu impulso para o sucesso econômico da China hoje. O que ele queria dizer basicamente era que se a economia funciona, o modelo de crescimento é bom. Para quem não sabe, o regime chinês é comunista, pelo menos em teoria. Socialista, dona. Mano, BBC, velho, tá ligado? BBC, porra, faz um trabalho jornalístico decente, velho. Sabe, vai pesquisar. Pô, que merda, mano. E fora que é isso, né? Existe uma noção cultural dentro da China que é muito grande, que foi proporcionada pela Revolução Cultural. Uma ideia de comunidade que é muito grande, de necessidade de aplicação de todos os chineses no desenvolvimento do socialismo. E a frase do gato e do rato tem muito a ver com isso. Meu nome é Camila Veras Mota, da BBC News Brasil em São Paulo, e eu vou explicar essa história nesse vídeo. Com essa visão, digamos, pragmática, Deng Xiaoping mudou completamente a política econômica da China. Em 1978, depois da morte de Mao Tse-tung, líder que governou o país com mão de ferro por quase 30 anos, ele anunciou um programa econômico que ficou conhecido como Reforma e Abertura. Esse foi o início de uma mudança profunda na estrutura da economia chinesa. Peraí. Bom, enfim, né? Vamos ver. Mas para se ter dimensão dessa transformação, a gente precisa voltar um pouquinho mais no tempo. Há 70 anos, o partido... Não, então, vamos lá. Primeira coisa, as zonas econômicas especiais não são reformas de abertura que acontecem em toda a China. Massa. E o que acontece é o seguinte, existe essa abertura para o mercado internacional, e aí você tem, por parte do Estado chinês e do Partido Comunista Chinês, regulações severas para que as empresas pudessem atuar no território chinês. Justamente porque o governo chinês sabe, e o Partido Comunista Chinês também sabe, que são as empresas que ditam as regras, né? Que, na prática, é isso que acontece. São as empresas que ditam as regras do modelo econômico. Então, para evitar com que a China se tornasse um ambiente de mera atuação econômica das empresas, eles teriam que ter acesso à patente e seguir as leis chinesas. Isso, inclusive, é até hoje. Só que existe uma tendência muito maior à nacionalização e à estatização de várias áreas. Mas, muita gente fala, o Google, a Meta, tal, elas não estão na China. Não estão, porque o governo chinês tem regulações que vão contra os termos de contrato da Meta e do Google. Por isso que não tá. Por isso. E a China não vai abrir mão desse princípio. Beleza? O Partido Comunista tomava o poder na China e seu líder, Mao Tse-tung, anunciava o nascimento de uma nova nação, a República Popular da China. O governo tomou o controle das fábricas, das empresas, da terra. Basicamente, eliminou a propriedade privada. Dos meios de produção. Honestidade jornalista, dos meios de produção. Uma das características mais marcantes do comunismo, conforme descrito por um de seus principais ideólogos, o alemão Karl Marx. Fim da propriedade privada dos meios de produção. Mao queria transformar a China, até então um país rural, em uma nação industrializada. Para isso, ele colocou em prática um programa de reformas batizado de Grande Salto Adiante. Ele criou as chamadas comunas populares, reunindo milhares de trabalhadores e fazendas coletivas na tentativa de transformar a agricultura chinesa e diminuir o abismo que separava campo e cidade. Mas o plano foi um grande fracasso. Mas vamos lá, o seguinte, esse grande fracasso do grande salto para frente, que realmente é um grande problema, não foi feito por inoperância por parte do governo chinês. Massa, porque em 1958, se não me falha a memória, vou até constar, Great Flood Yellow River. A grande enchente aqui, ó. Tem uma em 38, mas não é essa aqui. Em 1958, eu acho que era. Aqui, ó. Wikipédia, né, para facilitar a vida. Houve uma cheia do Rio Amarelo. Essa cheia do Rio Amarelo acabou fazendo com que as plantações na China fossem destruídas completamente. Houve uma inundação, tá ligado? Isso provocou a fome na China, porque as plantações foram destruídas em um país que mal tinha estrutura industrial, que mal tinha como se sustentar. E se eu não me engano, que ano que é a ruptura sino-soviética? Foi durante os anos 50 mesmo aí, então é isso mesmo. Cadê? 55 a China, blá, blá, blá. Aqui, ó, o que acontece é o seguinte, em 57, o Khrushchev, o reformista filha da puta, vai dizer que é possível existir uma coexistência pacífica entre o Ocidente capitalista e a União Soviética. Só que isso representa uma doutrina revisionista, né? Porque não há como ter essas duas coisas coexistindo pacificamente. O objetivo do socialismo ele tem que ser expandir a revolução. A consolidação internamente é a sua expansão, seu internacionalismo. Isso é fundamental. Por isso que em 57, 58 a gente tem a ruptura sino-soviética. E aí qual que é o problema? A União Soviética, que era uma nação já mais industrializada que a China, era quem tinha basicamente o know-how das coisas para poder levar para o governo chinês. Os engenheiros soviéticos. Quando tem essa ruptura, que é uma ruptura pela posição revisionista do governo soviético,
Sabe o que acontece? Esses engenheiros vão embora. E aí aquele know-how fica prejudicado, tá ligado? Então foi o revisionismo soviético que acabou causando esse grande problema estrutural. Gerou escassez de alimentos e culminou no que ficou conhecido como a Grande Fome, que matou milhões de pessoas. E aliás, vale dizer também que os dados que os liberais, que esses veículos usam para retratar a Grande Fome, primeiro, não existe um número aproximado, não tem. O número varia de 8 a 100 milhões. As estimativas de acadêmicos mais liberais giram em torno de 10 a 25, 30. Mas nesse número também está incluído gente que morreu de doença, gente que morreu de fome por causa da cheia, por conflito, por violência. E tá todo mundo nesse balaio. Essa tragédia marcou, porém, o início do boom econômico que a China viveria nas décadas seguintes. E também o fim do comunismo da forma como ele era visto por Mao, pelo menos do ponto de vista econômico. Mao Tse-tung morreu, deixando um país na miséria para o seu sucessor, Deng Xiaoping. Que isso? Que absurdo. Que absurdo. Olha aqui, vamos lá. Life Expectancy China. Olha aqui, 1950 até 2022. Olha isso aqui. 43 anos de idade. O que tá acontecendo aqui? Ai, meu Deus. Meu Deus, o que é essa linha verde aqui? Não, pô, de boa, pô. 78 ela falou, né? De 50, da Revolução, né? Até 78. Aqui, ó. Aumentou só 20 anos, só que ainda é uma estimativa bastante conservadora. Porque tem dados que mostram que sai de 35 para 70, beleza? O revolucionário da frase do gato que abriu esse vídeo. Foi sob a administração dele que o comunismo chinês foi flexibilizado, digamos assim. Socialismo. E passou a incorporar características das economias de mercado, capitalistas. Como assim? Para começar, ele colocou em prática um plano para abrir a economia. Descentralizou o poder e abandonou a ideia do sucessor de eliminar completamente a propriedade privada. Mas vamos lá, de novo, essa burguesia, esses setores que entram estão sob marcos regulatórios do governo chinês. Então existe um certo controle por parte do Estado chinês em controlar isso. E tem uma outra coisa, eu acho que ela vai falar sobre as más condições de trabalho, que é um clássico, né? E aí eu já vou dar uma visão sobre isso que é bem interessante. Modernizar a economia passou a ser prioridade. Assim, as comunas foram desmobilizadas e os camponeses passaram a gozar de maior liberdade para administrar as terras que cultivavam e vender o que colhiam. A China se abriu para o mundo. Estreitou laços com os Estados Unidos, o que permitiu, por exemplo, a chegada ao país de multinacionais como Coca-Cola, Boeing e McDonald's. A fórmula ficou conhecida como socialismo com características chinesas e os líderes que sucederam Deng Xiaoping, como Jiang Zemin, Hu Jintao e o atual presidente Xi Jinping. Existe nesse processo uma virada para a esquerda do governo chinês. O que acontece é o seguinte, é muitas vezes associado China com um produto de baixa qualidade, mão de obra semi-escrava, tal. E durante os anos 70, 80 e 90, isso era foda mesmo. A classe trabalhadora chinesa era fodida, assim, produzia muito. O que a gente tem visto desde então é um processo de avanço das forças produtivas, da tecnologia, da ciência, parará, piriri, pororó, e um aumento na qualidade de vida dos trabalhadores, de forma que a produção hoje na China, as empresas não vão para lá porque é barato produzir. Elas vão para lá porque a lógica produtiva é tão científica que compensa a produção. Fora que é um mercado consumidor gigantesco. Fora isso. Isso é uma decisão que começa a partir da mobilização dos trabalhadores chineses nos anos 90. E que aí abre caminho para a ascensão do Xi Jinping, que é um membro do Partido Comunista Chinês, mais à esquerda do que o Hu Jintao e mais à esquerda que o Deng Xiaoping. Beleza? É isso aí. Vem dando continuidade a ela. O modelo permitiu à China crescer de forma consistente pelas últimas 3 décadas. De acordo com os dados do Banco Mundial, mais de 850 milhões de chineses saíram da pobreza nesse período. Se vocês olharem em volta agora... E a China não deu certo, hein, gente? Aí onde vocês estão, é muito provável que encontrem algum produto que tenha vindo lá da China. Roupas, eletrônicos, a lista do que eles vendem para o mundo inteiro é longa. A Huawei, a maior empresa privada da China, é líder em desenvolvimento de tecnologia 5G. A Lenovo, outra companhia... Não é que é a empresa, né? É o Estado que subsidia o investimento em ciência e tecnologia. Mas a China vai quebrar amanhã, né? Como diz o Ricardo Amorim. Privada do país é a que mais vende computadores no mundo. Por tudo isso, não são poucos os analistas que dizem que, economicamente, a China hoje está muito mais perto do capitalismo do que do comunismo. Não, porque no capitalismo tem uma outra coisa, né? Uma das características fundamentais do capitalismo não é só a existência da economia de mercado, mas é o fato da propriedade privada dos meios de produção estarem sob o controle da burguesia e existir a atuação do Estado burguês. É isso que faz com que um país seja capitalista ou não. Se existe Estado burguês. Então a Venezuela, por exemplo, ela é capitalista. Só que ela é capitalista anti-imperialista, por exemplo. Beleza? É verdade, mas o país mantém uma série de particularidades. O governo chinês ainda tem um papel enorme no planejamento da economia, a propriedade da terra segue em suas mãos
e as empresas privadas têm que se submeter a inspeções estatais e aceitar a participação de comitês do Partido Comunista dentro da operação, o que pode, claro, influenciar as tomadas de decisão dos gestores. Bom demais! Sabe quem mais tem estado na economia? Singapura, Noruega, Dinamarca, Irlanda, França, Estados Unidos, Inglaterra. Tem bastante estado lá, tá? Tá bom? Quem quer fazer negócio na China não tem como escapar disso. Por outro lado, a liberalização da economia trouxe uma série de mudanças para a sociedade chinesa. A desigualdade disparou e, por exemplo, a educação, que já chegou a ser totalmente pública, hoje não é mais. Aliás, uma outra coisa, a grande multinacional, ou empresa chinesa que era de educação privada, foi estatizada pelo Xi Jinping. E não é à toa, né, que a educação chinesa vai a milhão. A gente tem a formação de cérebros na educação chinesa, muito grande, formação de intelectuais, de cientistas e tal. E no Brasil, nada, né? Preciso pagar pelos 9 primeiros anos de ensino. Eu acho que era uma empresa estrangeira, sim, com certeza. O sistema de saúde ainda é público e atende a maioria. Mandaram aqui uma pergunta boa. Mas as questões de censura, por exemplo, não pode ter caveira. Caveira? Em jogos, essas paradas, é verdade? Assim, caveira em jogos, não entendi. A grande questão é que também tem censura aqui. A crítica, ela não pode ser moral. Porque muita gente vai falar, na China tem censura. Na China as pessoas não têm liberdade. Mas eu pergunto, pra você aí que é frequentador de estádio, mano, quantas tretas já não aconteceram por causa da PM? Porque achou que deveria bater no torcedor e já era. Quantas vezes isso não aconteceu? E tem censura aqui no Ocidente também, né? É só a gente ver como é que os comunicadores de esquerda são tratados muitas vezes pelas plataformas. Shadowban é liberado, não tem regra. Não é o mesmo nível de punição do que a galera da direita, muitas vezes, né? Então existe censura. A diferença é que no caso da China, a censura, né, esse negócio da rede social, da internet e tal, acontece porque os maiores servidores de internet, as maiores empresas de rede social, são empresas que têm ligações profundas com o Estado dos Estados Unidos, tá ligado? Tem isso. Então são interesses geopolíticos e econômicos que estão atrelados uma à outra. É isso, entendeu? E é importante, a gente precisa fazer a análise da conjuntura histórica na qual a China tá inserida, pô. Senão a gente vai fazer uma crítica moral que é esvaziada. Da mesma maneira, aquela história lá, o grande líder não pode dobrar o jornal e jogar fora. Mas sabe por que não pode? Porque é uma crença popular, é uma crença cultural de que dobrar a foto dá azar. Do mesmo jeito, pros chineses é zoado, caveira, sei lá, velho. Do mesmo jeito. Não, aqui foi proibido o Counter-Strike. Quem que esquece disso? A maioria da população, mas os mais ricos recorrem a clínicas e médicos particulares. Comprar uma casa é cada vez mais difícil. Pode voltar por meio segundo na parte do capitalismo anti-imperialista? Sei lá, explicar o caso da Venezuela, né? A Venezuela não vai romper com a burguesia nacional. Ela não vai romper. Ela não tem essa perspectiva, ela não tem essa intenção, né? O PSUV não tem essa ideia. Mas é a criação de um regime republicano anti-imperialista. Ou seja, um regime nacionalista que defende a não intervenção de outras nações no regime venezuelano. Sinteticamente é isso. Mas a estrutura da propriedade privada se mantém, a burguesia ainda está no poder, é que é uma burguesia venezuelana e não uma burguesia estadunidense. Difícil porque os preços no mercado imobiliário dispararam. A diferença de classes está longe dos valores pregados pelo comunismo, que, em teoria, tinha como objetivo justamente eliminar as classes sociais. Por que então a China continua sendo considerada comunista? Primeiro, porque o nome do partido que controla o país há 7 décadas segue sendo o mesmo. Mentira, porque na China tem 7 partidos diferentes. 7, todos que participaram da Liga Revolucionária Nacional durante a guerra contra o Kuomintang e depois contra a invasão japonesa e depois contra o Kuomintang de novo. Quem compõe o Comitê Central na China é só o Partido Comunista. Mas ela não é comunista porque ela não é comunista, porra! Porque ainda existe Estado, porque ainda existe classe social, porra! O Partido Comunista da China é o único no cenário político e opera sem oposição. Tem dirigentes em cada cidade e região do país. O presidente é eleito pela Assembleia Popular, o parlamento, também controlado, adivinha, pelo Partido Comunista. Tipo no Brasil, né? Que tem vereador, deputado, prefeito, que é eleito pela galera, né? Do partido. E fala como se essas pessoas que estão aí nesse comitê não tivessem sido eleitas pelos comitês de bairro, pelos comitês regionais, pelos comitês provinciais. Não, é muito ruim, pelo amor de Deus. Quase tudo véio. No país, aliás. Nossa. Não existe liberdade de imprensa. Com exceção... porque no Brasil tem, né? Porque no Brasil tem liberdade de imprensa. Tem sim. São 6 grupos que monopolizam a comunicação no rádio e na TV e a internet que é controlada por grupos estrangeiros. Bem liberdade de imprensa São de mesmo. Alguns poucos meios de comunicação privados, a imprensa é controlada pelo Estado e, como era de se esperar, a cobertura em geral é bastante elogiosa à administração pública. Fontes, né? Do cu.
Dataku total, velho. Dataku. De onde a BBC tirou essa informação? O governo chinês também controla a internet, as universidades e faz detenções de forma arbitrária de defensores dos direitos humanos. Ué, mas isso não acontece no Brasil? Não tem um monte de gente que é presa no Brasil a troco de nada? De nada? De se manifestar? Nada? Não, isso não acontece? As universidades federais, as universidades estaduais, o reitor não é nomeado pelo governador, que não precisa seguir a lista, né, de eleições, sabe? A gente, é muita desonestidade. Sério, é muita desonestidade. É muita desonestidade, velho. Prática denunciada por organizações internacionais. Geralmente da ONU e geralmente que são ligadas aos think tanks e aos Estados Unidos. Uau, que coisa! Enquanto na China continental essa política não enfrenta uma posição popular significativa, na região autônoma de Hong Kong ela vem enfrentando uma resistência cada vez maior. Claro, Hong Kong é um puxadinho do Reino Unido. Porra, tem foto da galera nos protestos de Hong Kong segurando a bandeira na época que Hong Kong era um protetorado inglês. Aqui, ó, ali atrás, liberté, égalité, fraternité. Ah, vai pra puta que eu pariu, velho. É isso. Vocês devem estar acompanhando aí nos noticiários. Começaram em março e marcaram isso, as comemorações do Dia Nacional. Bandeirinha dos Estados Unidos. Ah, para. Tem um outro lugar também que tem manifestação com bandeira dos Estados Unidos, de Israel. Que lugar que é esse? Que faz parte de qual grupo de apoiadores? Adivinha? Da China neste 1º de outubro. Nessa data, aliás, o Partido Comunista da China completou 70 anos no poder. E se tem uma coisa que tem marcado a história da sigla, é a sua capacidade de abrir a economia, fazê-la crescer a um ritmo acelerado, enquanto mantém praticamente inalteradas velhas estruturas políticas. Uma receita que tem garantido que o gato de Deng Xiaoping continue caçando seus ratos. É isso. Acho que tem que fazer um tchauzinho, né? Muito obrigada pela, né? Assim, né? Muito obrigado pela companhia. Não esqueça de assinar nosso canal se você ainda não fez isso. Até a próxima e tchau. Foda, né, gente? Foda. Difícil. Cringe.